Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Quinta. Meu nome é Renato Camacho, sou proprietário da Propetec Consultoria, ao qual começou o Papo de Quinta, né? E hoje eu tenho a honra de receber novamente, tenho a honra, né? Uma agenda extremamente apertada, consegui uma agenda terrível, mas enfim, seja bem-vindo, hoje eu já posso chamar de amigo Sérgio de Carvalho. Hoje nós vamos falar de um assunto pertinente, um assunto que pouco usual em pequenas empresas, mas em médias e grandes corporações, muito usual, né? Então, nós vamos falar hoje sobre valuation, conceitos e importância para as empresas. É isso? É isso, Renato. Muito obrigado, inicialmente, por mais esse convite. Da mesma maneira, retribuo aí a sua observação, admiro o seu trabalho e estamos juntos nessa parceria. É uma satisfação poder trocar aí conhecimentos com você e quem nos acompanha. E, de fato, é um tema, como você bem ressaltou, importante. Sempre foi, mas agora que está se dando mais atenção, e para empresas de todos os portos, seja micro, pequena, médio, grande, gigante, para todas. Entendi. Mas nas pequenas, geralmente, não se falam muito, né? Assim, eu posso aplicar o valuation, eu sei que você vai contextualizar, mas não é muito nos meios de pequenas empresas, não é um tema muito normal. Seria isso? Se nós falarmos só pelo nome, valuation, de fato, mas se pensarmos assim, um pequeno empresário que tem um bar ou uma pequena padaria, ele pensa em valor, ele investiu lá 500 mil no negócio dele, quer ter um retorno. O valuation, no fundo, é uma forma de medir valor das empresas. Então, a pequena empresa tem contabilidade, a pequena empresa tem faturamento. Então, o valuation não é uma ciência nova que está lá nas nuvens, é um conhecimento que dá para traduzir e aplicar em qualquer porte de empresas, com certeza. Entendi. Mas, enfim, antes da gente falar, né? Eu sei que o Sérgio ele já é conhecido do Papo de Quinta, mas às vezes as pessoas acabam assistindo por esse tema e não por um outro. Então seria interessante a gente só fazer um adendo do caminho do Sérgio, tanto corporativo quanto formação. Pode ser? Pode ser, ok. Para a gente não perder o meio do... Invertemos um pouquinho, mas para a gente não perder. Vamos lá. Brevemente, eu nasci e moro no Rio de Janeiro, mas grande parte dos meus clientes estão em São Paulo, eu diria 60% do nosso escritório, no Sul, mas também tem no Nordeste. Mesmo, a minha formação é toda na área de economia e finanças, eu fiz o curso de economia na PUC, depois administração um pós lá também, depois eu fiz um mestrado aí já com 40, 50 anos em economia, e por muitos anos trabalhei em empresas lá de trás, já comecei como analista, fui supervisor, gerente, diretor financeiro, e lá pelo final dos anos 90, eu não quis fazer a carreira de executivo financeiro de empresas, e fui para a consultoria. Então, aí tem dado palestras, cursos, aulas, mas isso é 10%, vamos dizer assim, do meu tempo. 90% é consultoria, de fato, mentoria, está diariamente ali junto às empresas, fazendo tanto avaliações, valores que eu tenho de hoje, quanto outros correlatos a essa área de estratégia financeira. Combinado, perfeito. Então agora a gente vai de fato
para a trincheira, para a guerra. Vamos lá. Vamos falar então, eu vou deixar a palavra com você. A gente já explanou um pouquinho no início, né? O que seria aí de uma maneira, como que eu posso dizer, do cotidiano, mas hoje, agora a gente vai, como diz um amigo que eu tive ontem à noite, contato com um amigo ontem, inclusive ele é contador aqui, ele falou assim, rapaz, não é qualquer um que assiste a conversa de vocês, não. Lá é tenso, o negócio é mais embaixo, hein? Não é brincadeira, não. Mas então, vamos lá. Valuation. Vamos lá. Então, veja bem, assim como temos uma engenharia de avaliações, o engenheiro vai lá, faz cálculos para um determinado imóvel, uma loja, ele vai medir quanto tem metros quadrados de piso, de vigas e materiais internos, e chega lá a um valor, né? Normalmente, esse valor é próximo, né, da realidade. Empresa também tem uma régua para medir, assim como a engenharia tem, assim como os médicos, a medicina tem, faz exames no paciente, dali gera um diagnóstico, um tratamento. Como é que é essa mensuração? Das empresas, o que é obrigatório e é útil, no mínimo, para recolher impostos e tal, mesmo nas pequenas empresas, é ter uma contabilidade, um controle financeiro interno. Muitas não têm uma contabilidade, mas tem lá um sistema na nuvem que ajuda a fazer todo o movimento financeiro, né? Então, normalmente a empresa tem. A pequena empresa. Então, o objetivo é quanto vale um pequeno negócio, como eu falei, de uma padaria. Por que me interessa saber isso? É porque não é simplesmente quanto eu investi nela. Eu investi por R$500.000 há 3 anos. Ela vale 500 mil? Veja, suponha que em 3 anos você fez os pãezinhos, vendeu bem e tal, você tem mais clientes, então você está gerando o seu negócio, está gerando receita. Claro, tem custos, tem despesas, mas tem o resultante lucro, né? Dinheiro também no seu caixa. Ou seja, esse desenvolvimento de uma empresa normal, que todas têm, que gera, né, informações para se estimar, não é uma ciência exata, estimar o valor de uma empresa num determinado momento. Obviamente, essa padaria que investiu lá 500 mil, há 3 anos, em 2021, pode ser que agora em 2024 se desenvolveu bem, esteja gerando uma receita de 2 milhões por ano, 200 mil por mês, e deixa gera um lucro, um caixa, né, resultante, vamos falar assim, simplesmente caixa, lucro, ela deixa um resultado de 300 mil. Bom, então, é possível, a partir daí, estabelecer valor para essa padaria, que já não é mais os 500. E aí é bem intuitivo. Em tese, se fatura muito, vale mais. Se tem não só faturamento crescente, se chega a um valor de lucro também maior, vale mais. Ou seja, a mensuração sempre é essa, a partir da receita, a partir dos resultados. Aí tem desdobra em alguns métodos. O mais comum que as pessoas falam frequentemente é a padaria eu vou vende por 10 meses de faturamento, só para ter não sei se é exatamente isso, só para ter um exemplo. Então, aí, olha, ele está fazendo um valuation, ele está fazendo uma estimativa de quanto vale esse negócio dele. 10 meses, meu faturamento é 200 mil, então eu vou pedir 2 milhões, eu investi 500, cresci a empresa, vou pedir 2 milhões, parece razoável. Bom, obviamente, existe um mercado, né? O vendedor define seus preços, mas
o comprador também vai fazer um cálculo semelhante, me dá aí seu faturamento, como é que é hoje, como é que está o movimento, ele vai ver como é que estão o movimento de outras padarias, outros negócios são negociados também assim, em que faixa de 10 meses, 8 meses, um ano, 12 meses. Então, a avaliação, ela começa assim, dessa forma bem simples, que é a que se usa mais ou se pensa sobre esse assunto mais frequentemente. Então, repare, o valor que esse negociante, esse empresário, pequeno empresário, está estimando pelo negócio dele 3 anos após, é bem superior ao que ele investiu e provavelmente, eu diria, 99% dos casos superior ao que está na contabilidade. A contabilidade é um farol virado para trás. É o que aconteceu na empresa e tal. Eu gastei 500 mil, depois eu botei uma refrigerada, mais 100, pronto. Quanto que eu gastei? Quanto que eu desembolsei para ter a minha empresa? Para trás, é registrado. O valuation normalmente é um negócio para frente, farol virado para frente. O empresário do ramo vai dizer, olha, o que eu posso, eu vou comprar essa padaria porque eu vou melhorar assim, ou vou ampliar ali, eu vou manter desse jeito, mas vou fazer um atendimento diferente, vou botar um delivery. Sempre é para frente, sempre é um plano de negócio. Idealmente tem um plano de negócio, uma noção dos negócios que ele quer desenvolver. Então, e quem vende sabe disso também. Poxa, o João está vendendo, a Maria vai comprar. Ou a Maria vai comprar minha padaria, ela vai ampliar, eu já vi que ela tem um outro negócio assim e tal, vai valer mais. Então, as partes vão negociar. Mas o que importa aqui é isso. Vem de uma variável chamada o faturamento. O mais simples, hein? O critério mais simples. E 2, é sempre olhando para frente. Uma startup, uma startup que é criada hoje, não tem história, não tem faturamento ainda e muitas vezes tem valor. Por quê? Por valor inicial, muitas vezes tem, isso é muito comum, né? Porque ela tem um plano de negócio. Então, um empreendedor, um jovem empreendedor, teve uma ideia brilhante de fazer inteligência artificial para buscar identificar se no oceano tem peixes pequenos ou grandes, sei lá, a mostrar onde vai jogar a rede de pesca, só para um exemplo qualquer. Esse plano de negócio interessante, olha, me interessa investir com você, olha, toma aí 200 mil. Então, negócio novo, não tem nem histórico, mas já é estimado um valor inicial para atrair um investidor, para fazer um plano. Tem esse método dos múltiplos, que a gente chama. Eu multiplico. O faturamento, a padaria vale 1 ano, então vale 1 vez o faturamento anual. Uma empresa de informática vale 3 vezes o faturamento anual. Então, eu multiplico. Né? Então, quanto essa empresa de informática faturou ano passado? Faturou 1 milhão. Então, um número razoável. Eu tenho que ter na contabilidade lá que está o patrimônio. Está 500 mil. Faturou 1 milhão, mas mais capital intelectual, computador alugado, então quase não se gastou nada, é mais a culpa das pessoas. Então, na contabilidade está lá, gastamos 200 mil, pronto. Mas faturamos 1 milhão, nós estamos com ideias muito interessantes, desenvolvendo sistemas muito interessantes. E aí verifica-se o mercado a 3 vezes o faturamento, 3 milhões. Então, é multiplica. Mas, além do faturamento, e mais usado que o faturamento, é uma variável que mesmo o pequeno empresário sabe, que é o chamado EBITDA, que nada, esse nome é estranho, mas é a receita, menos os custos, menos os impostos sobre a receita, menos custos, menos despesas. Pronto. Não deduz a depreciação de equipamentos, não deduz imposto de renda, se essa empresa pagar no lucro real ou no prejuízo. Esse resultado, chamado EBITDA, que é semelhante ao lucro, por que não é igual? Porque ele não leva em conta despesas financeiras. Mas a minha empresa tomou um empréstimo, então eu tenho despesa financeira. Não, isso aí para valuation, isso não entra agora. Então, chega a ser um lucro operacional, chamado de EBITDA. Então, uma empresa de informática fatura 1 milhão. Pelo múltiplo de receita, 3, vale 3 milhões. E qual foi o resultado que ele deu desse 1 milhão, tirando impostos, despesas, custos? A margem muito boa, teve uma margem de 30%. Ganhou 300 mil.
Então, qual é esse múltiplo para esse resultado operacional de 300 mil? Vamos dar um exemplo. 9 vezes. Essa informação existe no mercado. Então, 300 mil vezes 9, 2 milhões e 700. Bom, então já temos aí dois valores. Pelo faturamento, esse negócio vale 2 milhões. Pelo resultado operacional, vale 2 milhões e 700. Então, o avaliador, o profissional que vai fazer esse trabalho de avaliação, ele começa a reunir essas informações e vai fazer depois um julgamento e uma opinião sobre o valor, que não é valor, não é uma ciência exata, como falamos. Por quê? Existe um terceiro método, que esse sim é mais adequado, mais correto. É chamado fluxo de caixa descontado. Aí ele envolve, sim, pegar um plano de negócio, projetar 5 anos à frente, depois ainda tem uma coisa chamada perpetuidade, analisando o risco de cada negócio. Então, esse método é mais completo e sempre é usado. Mas usa-se também dos múltiplos. Usa-se os dois caminhos, tanto o fluxo de caixa quanto os múltiplos. O múltiplo serve como uma referência inicial. É como eu digo assim, o médico vai tirar... Vamos dizer que nós tivéssemos, Renato, aqui já uma tecnologia de medicina à distância e tem um equipamento no mouse seu, aí no computador, o meu mouse aqui, e ao mesmo tempo ele pode medir a pressão sanguínea. Vamos dizer assim, a medicina... E o nosso médico está lá no Japão, o cardiologista. E ele vê agora, poxa, o Renato está com a pressão 12 por 8, o Sérgio está com a pressão 16 por 13. Sérgio, não necessariamente você está doente. O que pode ser isso? Bom, posso ter comido muito sal, me estressei agora, o carro bateu, estou tenso, estressado, a pressão pode estar mais alta. O múltiplo é isso, é uma primeira informação. Obviamente, o médico vai pedir um exame mais profundo. Certo? Então, está aqui uma lista de exame de sangue, vai fazer raio-x, vai fazer ressonância, sei lá o quê, e aí ele vai fazer um diagnóstico. Esse é o fluxo de caixa descontado. Ou seja, é um exame mais completo da empresa. Vai olhar a carteira de clientes, vai olhar a linha de produtos, vai olhar concorrentes, vai olhar o preço dos seus insumos que está subindo mais que a inflação, se a tua margem está apertada, se você repassa esse aumento de custo do preço de venda, se você tem um bom mercado. Ou seja, se as instalações estão eficientes, o método do fluxo de caixa, ele estuda de forma mais profunda a empresa. Obviamente, uma empresa grande tem muito mais informações, maquinários, uma indústria de grande porte, uma carteira de clientes com 1.000 clientes, ela exporta. E a padaria não. Mas a padaria tem também faturamento, ele pode fazer alguma análise lá, meus clientes, o delivery é 10% do meu faturamento, o atendimento aqui no balcão é 80%, 90%. Ou seja, ele tem as informações dele lá. É o que eu costumo dizer, Renato. As empresas, por maior que sejam, não são muitas variáveis envolvidas numa empresa. Vou dar um exemplo prático. O camelô da esquina aqui, o camelô que vende ali, bala ali no meio da esquina, e a Petrobras, o presidente da Petrobras, tem as mesmas questões. Quem é o nosso concorrente? Qual é o meu volume de produção? Qual é o preço que eu devo praticar? Quais são os meus custos? Minhas despesas estão bem equilibradas? Se eu fizer esse investimento, vai dar retorno? Pronto, o camelô tem exatamente essas questões. E o presidente da Petrobras também. A diferença é que o presidente da Petrobras pega o telefone vermelho e liga para o ministro, liga para o Sheik Ado. O camelô está ali, mas ele também está olhando a concorrência, está vendo os preços que ele comprou, vai ter que vender. Ou seja, as empresas, as pessoas complicam muito às vezes, então a pequena empresa pode sim fazer uma análise de preço, uma análise de custo. Tudo isso vai contribuir para fazer um bom valuation. E por que serve essa informação? Não só para vender a empresa, negociar numa venda, como se fosse uma avaliação de imóvel. Quero vender meu apartamento. Vou buscar lá no Zap Imóvel, vou buscar não sei aonde o preço, vou chamar um corretor, ele vai avaliar aqui, vai ver o mercado e tal, e vai me dar um preço, vamos pedir, vamos dar um espaço para negociação. A empresa também. Você vai fazer uma avaliação para chegar a um valor para uma negociação, ou para uma venda total, ou para trazer um sócio. E mais ainda, Renato, não para só, a gente fala muito em valor de empresa, mas valor de marca também, valor da carteira de clientes. Obviamente que esse tipo de
desdobramento é mais comum, aí sim, para empresas de médio e grande porte. Tem mais marcas, tem essas questões que começam a aparecer. Quanto vale a marca Arezzo? Quanto vale a marca Coca-Cola? Só para dar uma... Tá? Então, dá sim para empresas de porte pequeno. Ele normalmente reúne informações comerciais e financeiras e de concorrência do seu dia a dia. E, claro, assim como um corretor vai fazer uma avaliação, um consultor dessa área vai fazer uma avaliação daquela empresa baseado nas informações. Entendeu? Tá. O Sérgio, você me escuta? Perfeitamente. Tá. Eu sinceramente, quando eu vou participar de algum assunto que eu não domino, geralmente eu tento me aprofundar, eu vou estudar esse assunto, eu vou ler, né? Mas aí é uma visão de um artigo, de um livro, e aí é o que eu falo, ou o que eu falava dentro de sala de aula, que o que está no livro nem sempre a gente consegue aplicar no dia a dia, né? Existe um paralelo, né? Um paralelo, mas enfim, que a gente, querendo ou não, a gente tem que usar o fundamento, mas às vezes o mercado não é usual. Então, eu pesquisando e indo de encontro, veio um insight, veio uma ideia de fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente. Se não o for, vai ficar nos anais, como diz o outro, né? Eu também posso usar o valuation quando eu vou fazer uma fusão, uma aquisição, ou eu tenho uma empresa de médio porte e essa empresa é uma empresa familiar e eu tenho que... vou simular aí. Os pais faleceram, ficaram 2, 3 irmãos, então eu vou fazer um valuation e um irmão quer comprar a parte do outro, enfim. Ou um quer comprar a parte de todos. Eu posso usar o valuation como uma ferramenta para esses 3 casos? Ótima pergunta, perfeitamente. Deve usar o valuation. Então, vamos lá. Vamos pegar algumas dessas situações que você trouxe que são importantíssimas no dia a dia de qualquer empresário. Então, você falou primeiro, vou fazer uma fusão com uma outra empresa. Então, por exemplo, segue com aquela padaria, tem a padaria na rua ABC, o João e o Pedro tem uma outra padaria na rua XYZ. E eles conversando um com o outro, vamos unir forças, vamos unir nossas empresas, e assim nós vamos ter 2 padarias, e quem sabe nós nos complementaremos. Eu tenho um olhar mais comercial, e você, Pedro, tem um olhar mais financeiro, e olha que ideia boa e tal, a gente fica aqui se desgastando, e quem sabe até vamos fazer uma franquia aí da nossa empresa que vamos criar. Ótimo. Quem vai ter, como toda empresa, vai ter um contrato social, vai ter lá as cotas, vai ter a participação de cada um. Não necessariamente Pedro terá 50% da empresa fundida, então eu tenho uma empresa aqui, tem outra empresa, agora vão se fundir, vão se incorporar. Então, não necessariamente cada sócio dessas empresas tem 50%. Não necessariamente. Temos que fazer o valuation das empresas. Então, é como se eu estivesse juntando uma empresa que vale, vamos supor que 2 milhões lá, só para ter um número, a padaria do Pedro, e vale 3 milhões a padaria do João. Provavelmente, a padaria do João vale mais porque o João tem mais clientes ou tem um resultado financeiro melhor do seu negócio. Então, ao fazer a junção, a integração dessas 2 empresas numa única,
A sociedade não vai ser meio a meio. Vai ser Pedro vai ter uma participação maior do que João, por exemplo, porque a empresa dele vale mais. Então, mas eu quero ter igual, tá? Então, João, você vai botar dinheiro para complementar, porque eu estou te trazendo uma padaria que vale para o nosso negócio vale mais. É como se eu dissesse assim, olha, pensa assim, você tem um automóvel que vale 100 mil, e aí uma outra pessoa e você faz um serviço de Uber. Pronto, automóvel 100 mil, faz serviço de Uber. O outro tem um automóvel de mais luxo, 300 mil. Também faz serviços de transporte de pessoas e tal. Vamos nos fundir, vamos criar uma única empresa de transporte de passageiros. Cara, um vai entrar com um automóvel de 100 mil naquele negócio. O outro vai entrar com um automóvel de 300 mil. Não, é igual a contribuição de cada um. Mesma coisa a empresa. Só que automóvel eu vejo lá na tabela Zap Imóveis, ou na tabela Web Motos, é fácil encontrar valor de automóvel, imóvel, seja para venda ou até para locação. Existem muitas informações desse tipo. Para a empresa, não. Entende? Esse é o ponto. Por isso é que cada uma tem que fazer um estudo, que o valor poderá ser diferente nesse exemplo. Então, ele é usado, não tem outra maneira de dizer como é que João e Pedro iam se resolver nessa proporção. Pela importância, pelo tamanho de cada negócio. E aí eles vão avaliar se vale a pena, os dois lados, se vale a pena ou não. Tá bom? Outro exemplo que você deu que é muito importante. O senhor Antônio está com 85 anos, é um empresário, um empreendedor fantástico. Criou, não uma padaria, ele criou 5 restaurantes, ele tem uma fazenda de gado leiteiro, ele tem uma fazenda de gado de corte, lá no Pontal do Paranapanema, Presidente Prudente, e ele comprou uns imóveis que ele aluga em Ribeirão Preto. Então, ele tem um grupo, ele tem uma imobiliária, ele tem uma fazenda de corte de gado, ele tem uma de leite, e ele tem uma rede de restaurante. E o vovô, já é avô, tem 3 filhos, vamos arredondar a conta, 3 filhos e 7 netos, para ficar 10. Pronto, 10. E ele já, nos seus 85 anos, não quer deixar para essa repartição do patrimônio da família se dê depois da morte, porque né, a morte é do ciclo da vida, nascemos, morremos, então é uma boa providência antes do pior, né, vamos dizer assim, ele já fazer um valuation dos seus negócios. Primeiro chamar o advogado. Advogado, vamos fazer chama-se de planejamento patrimonial familiar. É um tema bom para fazermos especificamente sobre esse assunto no podcast. Afeta a vida de todo mundo tem um avô, quase todo mundo tem um negócio, ou vai herdar a segunda, terceira geração negócio, tal. E pensa, Renato, se o vovô tem 2 casamentos e filhos e netos de lá e para cá, que é muito comum acontecer, pensa isso para repartir patrimônio em família. Não, olha, os netos do primeiro casamento vão ficar com o imóvel, os netos do segundo casamento vão ficar com as fazendas. Vovô, os valores são justos? E não sei, tem que fazer a conta. Na contabilidade, não. E a contabilidade vovô, a fazenda está. A JBS está aumentando a compra aqui de carne. E o imóvel lá, não sei se vai crescer muito, é uma rua mais antiga, a prefeitura está valorizando mais Ribeirão Preto no outro lugar. Olha, Renato, como é que é para frente, é sempre futuro. A JBS vai botar uma fábrica aqui. Os restaurantes, você abrir um serviço diferente de um almoço executivo e está dando muito certo, vai ser cada vez melhor, sempre para frente. Esses negócios não valem o que a contabilidade está dizendo. A contabilidade é para trás. E você, vovô, quem sabe um dia você vai estar lá no céu, todos nós vamos estar, mas nós vamos estar vivendo para frente, as coisas são sempre para frente. Então, tem que fazer um valuation de todos os imóveis e empresas daquele
empresário, e ele vai fazer deixar em testamento, vai fazer essa transmissão dessa herança. Isso é muito importante, por isso que vale um podcast. A reforma tributária no Brasil vai aumentar os impostos sobre essa transmissão de bens de heranças. Viu? Vai aumentar, você vai multiplicar por 3, 4 alíquotas a partir do ano que vem. Então, isso está um tema muito forte no mercado, por isso eu recomendo para você a questão do podcast. Então, veja bem. Então, sócios que estão se unindo para um futuro. Um avô que está vendo já a sua vida, ele agora quer ficar na boa, não quer mais se preocupar com a empresa, porque os anos de sua vida, e quer transmitir, ele até pode continuar com o usufruto, quer transmitir já para os seus filhos, netos e todos agregados, e outros que vão vai aparecer ali na hora. Por isso que é um trabalho que advogados têm que fazer, e aí precisa fazer o valor. Vou dar um exemplo também, um outro exemplo completamente diferente, esse eu posso dar o nome, porque foi publicado. Foi ano passado, tem um ano e meio no máximo, um amigo, um perito judicial de São Paulo, me procurou: Sérgio, precisamos fazer um valuation de uma marca. Então agora não é mais junção de empresas, não é mais herança, é uma marca, é um ativo, como a gente chama. Um ativo, tá? Então não é só, pode ser uma jazida mineral, uma empresa, uma padaria, uma marca. Então é um ativo, gera valor, né? Gera valor, se gera valor, pode ser valuation, pode ser feito valuation. Então, essa empresa, ela já estava em liquidação, falência. É uma empresa que nos anos 2000, ela teve uma ascensão, teve bons negócios, a marca é conhecida, de novo, eu vou falar porque isso ficou público, estou autorizado a falar. A Contém uma Grama. A Contém uma Grama era uma rede de cosméticos, não é popular, classe média, ela tinha muito quiosque, como a Chili Beans tem no shopping, né, de óculos, tinha muito quiosque dentro do shopping, tinha loja, mas muito quiosque também nos corredores, né, vendendo. A marca existe ainda? Então, é isso aí. E essa empresa cresceu e quebrou, por N razões. E foi para recuperação, não se recuperou, foi para dívidas, foi para falência. Vamos vender o que existe dessa massa falida, e os bancos, os credores, os fornecedores, até um ou outro funcionário, sei lá, o que sobrar, vamos dar, vai repartir para eles. O problema da falência é o que for possível. E alguém falou lá com o juiz: essa marca, talvez, eu ouvi dizer que tem alguém interessado nessa marca. Mas como? Já há 10 anos. Mas ela foi tão forte, está no inconsciente das pessoas. Marca, né? Marca você não pega, né? Marca é um abstrato, né? Assim como a fé, assim como a beleza, assim como a simpatia. Isso tudo é conceito, né? É intangível, né? É intangível, exatamente, intangível. Então, nós fizemos um estudo para a vara lá em São Paulo, onde estava esse processo da falência. Pegamos os históricos, os números do passado dessa empresa. Olha só, pegamos os históricos, tinha os números lá, antes de falir, a empresa estava operando. E aí, usando as técnicas de avaliação, de valuation, que não é o caso aqui de entrar em detalhes, é um tema polêmico, é mais para dar um exemplo, fizemos o cálculo de um valor da marca. Obviamente, só para ter uma referência, uma empresa que valha... E aí foi feito o leilão, e foi para um leilão, o juiz botou o leilão e a marca foi arrematada por um valor muito próximo do valor. Então, a marca tem valor. É óbvio que a marca vale, e hoje, não sei, talvez já não valha mais. Então, depende de que tipo de marca, que tipo de conexão com o consumidor tem com aquela, mentalmente, né? Tem com aquele produto, com aquele empreendimento. Então, veja bem, fusão de empresas, ou até uma separação de empresas. Pensa, então, um exemplo: um empresário tem uma empresa de transportes de cargas, rodoviários de carga. Ele tem lá 100 caminhões, faz transportes dentro de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, levando levando na área de moda. Pronto, então ele tem lá moda,
e ele também transporta celulares, equipamentos assim de computadores. E esse empresário também tem 3 centros logísticos. Ele tem 3 grandes centros de distribuição que ele construiu e tal, e tal, e tal. Dentro da sua empresa, do seu CNPJ. E aí, ele, por um motivo qualquer, até pode ser para fazer caixa, a empresa está num momento difícil, ele faz uma separação dos negócios. Eu vou manter o negócio, transporte, no meu CNPJ atual, vou tirar do CNPJ atual os 3 centros de distribuição, vou criar um outro centro de CNPJ para essa empresa e vou vender esta empresa. E com caixa eu vou investir na minha empresa de transporte. Isso é muito comum. Isso é muito comum nos negócios. Bom, eu tinha uma empresa, estava tudo no único CNPJ. Vou tirar os centros de distribuição. Quanto é que vale isso? Quanto é que vale? O negócio conjunto vale, sei lá, 100 milhões. A transportadora, 70 milhões e o centro de distribuição, 30 milhões. Como é que eu chego nesse 70, 30, 100? Fazendo cálculos de valores, não pela contabilidade. Lembra sempre disso, pelo aquilo que a gente falou logo no início. Qual é o potencial de um armazém? Qual é o faturamento que eu posso ter com esse armazém? Como é que tem outros armazéns na região? Então, quem for comprar, vai fazer esse tipo de análise, esse tipo de pensamento. E quem está vendendo também. Então, quem for comprar, vai fazer isso. Deixa eu ver quanto é que vale um armazém, quanto é que gera de receita um armazém. Entendeu? Então, fusão de empresas, separação, como eu falei agora, avaliação de marcas, planejamento familiar societário, esse é o nome, planejamento familiar. Hoje em dia até se chama mais de planejamento familiar, societário e de sucessão, né? Porque às vezes o vovô não quer. Não, olha, eu vou doar, alguns netos, alguns que vão herdar, o filho, vão dizer, não, ok, eu quero dinheiro, eu quero cash. Outros, não, eu quero essa parte aí que é da fazenda, porque eu acredito que eu vou crescer esse negócio aí. Não, eu preciso saber os valores dessas atividades para poder distribuir bem entre as famílias e não ter ciúme, né? Ou seja, quem recebeu a fazenda que vale 20 milhões, eu tenho que dar 20 milhões em dinheiro para os outros que não receberam a fazenda, né? Entre os outros, repartir 20 milhões. Simples assim, tá? É simples assim. Tem essa utilidade. Na verdade, não é simples assim. É feito assim. É feito assim. Bem, obrigado. Né? Sérgio, outra coisa. No meu estudo e na minha pesquisa... Posso te interromper? Pode, claro, fica à vontade. Tem mais um ponto. Eu não sei se é o ponto que você ia perguntar, mas eu já vou me adiantando aqui. Você sabe como eu sou, a gente já é bem assim. Sim. Próximo. Um outro também, utilização, não tem nada a ver com essas negociações, tem a ver com o estabelecimento de metas internas. A empresa não estabelece uma meta de venda para a equipe de venda? A empresa não estabelece uma meta de lucro para distribuição do lucro anual, para fazer uma motivação? Muitas empresas estão usando o valuation para dizer, olha, tá bom, temos meta de venda, tá bom, temos meta de lucro, nós vamos ter uma meta de valor da empresa. Quanto que essa empresa hoje vale 10 milhões? Se vocês, funcionários, me ajudarem a chegar daqui a 2 anos, essa empresa valendo 15 milhões, eu vou dar X de R$1.000 para vocês. Ou seja, é uma meta, uma cenourinha que está lá na frente. Por quê? Às vezes só cresceu o faturamento, não tem um resultado, não tem um lucro, cresceu muito o custo. Também ter lucro, não necessariamente... eu estou tendo lucro agora, mas e o futuro da minha empresa? Então, os concorrentes estão se aproximando. Como é que é o futuro? O valuation, ele sempre olha para frente, ele olha para esses movimentos da concorrência. Então, eu já vou botar uma meta, um alvo, para que eu chegar lá ao valor da minha empresa daqui a 2 anos. E isso cria uma cultura onde os empresários, os colaboradores vão pensar igual ao dono, porque todo empresário quer isso. Puxa, cara, só ganha um salário, não sabe o sufoco que eu estou passando aqui. Então, todo empresário quer que seu funcionário vista a camisa. Tá bom, mas então também você tem que dar um retorno. E em cima de quê? Do valor da empresa. Valorizando a empresa, todos ganham. Essa seria. Então, é um uso interno, que não é para negociar a marca, não é para herança, nada disso.
Me desculpe te interromper, mas Não, era não, para não, não, completar. não. Quanto a isso, não, quanto a isso, tranquilo, faz sentido. Voltando, então, nas minhas, no meu embasamento para fazer a nossa conversa, também veio uma coisa que aí a Propedec faz, e faz há muito tempo, né? E aí veio de novo, vamos chamar de insight para ficar bonito, mas eu vou trazer, veio uma ideia, né? Nas minhas anotações aqui que eu tenho, que você falou bem lá no início, que o valuation é o farol para frente, certo? Certo. E esse farol, para que esse farol seja validado, de novo, eu estou fazendo uma pergunta e se tiver errada, você me corrige. Eu posso fazer que esse farol virado para frente ele valide e que ele tenha base em papel, podendo ser um plano de negócio, um planejamento estratégico para os próximos 5, 10 anos, ou uma viabilidade econômica. Poderia ser esses três, vamos dizer aí, três ferramentas, três metodologias para que esse farol valide essa, né? Para que esse farol vá até 10 anos, ou para que esse farol vá até 5 anos, seja qual eles forem aqui, plano de negócio, plano de estratégia, o planejamento estratégico, ou a viabilidade econômica. Seria isso? Bem aderente a conversa? Perfeitamente, Renato. Como você fez bem o dever de casa, você meritório, merece mesmo os elogios que eu faço aqui abertamente, porque, de fato, você fez essa pesquisa, se preparou e conhece também de empresa muito, obviamente. Eu sei que você conhece. Perfeitamente. Veja bem, na medida que é esse farol para frente, é que eu costumo dizer para os clientes, planilha aceita tudo. Não, bota aí, vamos fazer uma conta aí que eu vou crescer 100% ao ano. Oh, peraí, calma. Você vem crescendo 5% ao ano? Por quê? É isso que eu digo. A planilha Excel aceita qualquer coisa. Para que se tenha credibilidade no cálculo de valuation, as informações, as expectativas, as estimativas de futuro têm que ser muito bem estruturadas. Inclusive, veja bem, você tem uma determinada empresa, então vamos pensar aqui agora um pequeno hospital com 40 leitos, só para ter só para sair da padaria. Então, um hospital, 40 leitos e tal. Vou fazer o valor, a Reddor, a Rap Vida, o pessoal está vendo muita compra de hospitais e tal. Quem sabe, eu já tenho esse meu hospital aqui na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no Triângulo, e tem uma boa história, mas vai chegar uma hora que eu estou com 40 anos, 45 anos, daqui uns 5, 10 anos, eu quero vender a minha empresa e quero vender melhor. Eu quero fazer um negócio melhor do que é hoje, se eu fosse vender hoje. Então, você faz duas contas. Quanto vale a empresa no futuro, baseada no desempenho atual dela, com 40 leitos, que me rende tanto, que eu tenho tantos médicos, cardiologia, urologia, tem algumas especialidades. É um hospital com 3, 4 especialidades, cardiologia, urologia e pneumologia. Pronto. Eu tenho assim 40 leitos, eu faturo tanto. Seguindo aqui que eu vou botar uma ressonância magnésia, um exame especial, vou fazer um valuation baseado nesse potencial futuro, vale 100 milhões. Pronto. Aí o sócio dele chega e vem cá, então, isso é um futuro baseado no desdobramento natural dos negócios. Isso. Mas se a gente investir, fizer um anexo aqui e fizer uma área de ortopedia, trazer mais uma especialidade, então, e se nós também vendemos um plano
de saúde, um plano médico da nossa bandeira, as pessoas confiam, então, aquele que não pode pagar, e vai pagando sempre uma mensalidade. Então, puxa, que interessante, você está tendo uma visão de negócio que eu não tinha. Vamos botar no papel, vamos pensar, vamos chamar o Renato para esmiuçar e montar um plano de negócios desse potencial futuro. Ou seja, temos um ativo hoje e estamos dizendo, ó, esse ativo pode render mais desde que eu amplie ele, melhore ele. Então nós vamos fazer um investimento um espaço maior, nós vamos contratar médicos, vamos contratar. Então, vem todo um plano de negócios que você, Renato, faz. E aí, tendo esse plano de negócios, vem a conta do valuation. De novo, é traduzir. O valuation, no fundo, Renato, eu gosto de usar essa frase, não é uma ciência nova. O valuation, especialmente pelo fluxo de caixa descontado, esse do futuro, quanto vale hoje uma empresa baseado nos momentos hoje que eu tenho sobre o futuro da empresa. O futuro da empresa é baseado nas informações atuais. Tá? Pensa assim. Então, hoje uma ortopedia, uma cirurgia do quadril, 50 mil. Então, vamos dizer que nós vamos fazer 50 mil, fazer 5 cirurgias. Vamos dizer que vamos fazer 5 cirurgias no ano. Estou projetando um cenário. 5 é viável? Tá, legal. Tem um outro... Temos muita concorrência aqui? Não tem concorrência. O pessoal que tem um campo de futebol lá novo, cada um se machuca. Nós vamos, estou fazendo um estudo de mercado. Vai ter uma demanda, infelizmente, mas é assim, né? A medicina é para isso mesmo. Infelizmente, as pessoas vão se machucar e eu vou ter que fazer cirurgia. Vai ser bom para elas e bom para mim. É isso que é a medicina. Então, em cima desse plano de negócio, o valuation ele é uma mistura de plano estratégico, como você falou, plano de negócios, noções de contabilidade, não é o número lá do contábil, mas faturamento, custo, lucro, retorno, EBITDA, tem que ter esse conhecimento, sim. O empresário ou o consultor que ele vai contratar tem que ter. Então, não é uma ciência nova, é uma mistura de planejamento estratégico, plano de negócio, noções de contabilidade e matemática financeira também. Aquela taxa de juros, desconto, valor presente, valor futuro, tudo isso entra. Então, foi muito bom você trazer esse ponto, porque não é para ser um estudo, uma opinião qualquer, né? É para ter um embasamento maior. E eu vou até te dizer, quando há uma negociação de compra e venda, o comprador vai fazer 2 contas. Ele vai falar assim, essa empresa hoje, essa empresa que nós estamos querendo comprar, assinando lá um termo de... Esse é um outro podcast que a gente pode fazer, é o processo de venda de uma empresa. O que se faz, quais são as etapas para vender uma empresa. Então, temos aí já 2 podcasts para desdobrar, aquele do planejamento familiar e esse especificamente de vender empresa. Como se vende uma empresa e como se compra, né? Tá? Então, quem vai comprar vai fazer 2 contas. Olha, essa empresa, esse hospital hoje, vamos supor que aí alguém da Redditor ouve essas... Puxa, Uberaba, esse hospital, 40, eles estão lá já com 50 anos. Talvez não queiram vender, mas ouvir uma proposta, todo mundo aceita. Para nós, Redditor seria interessante. A gente já está forte em Uberlândia, então entrar em Uberaba pode ser uma boa, pode ser interessante. Vamos fazer uma proposta para eles? Aí a Redditor vai lá, um funcionário, né, do Grupo DOR, tem uma área especial, grandes grupos têm uma área específica para estudar a compra e venda de empresas, né? Só gostaria de ouvir uma proposta. Não penso em vender não, mas claro, sempre é bom proposta. Tá bom, assina um termo de confidencialidade, diz aí que você tem uma intenção de fazer uma análise da minha empresa por 2 meses, que seja. Nós vamos trocar informações confidenciais, então assina um termo. Tem valor legal isso, tá, Renato? É jurídico. Um contrato de confidencialidade. E aí, então, o pessoal da Redditor pega os dados, pega essas informações e vai fazer a conta lá. Quanto é que vale isso? Quanto vale? Qual o valuation desse hospital? E aí, lá na Redditor, vamos dizer o seguinte, olha, do jeito que está hoje, que já é bom, vale uns 190 milhões, vamos dizer assim. Mas nós somos Redditor, nós já vimos esse mercado, a gente já viu que ele tem espaço para ortopedia, tem espaço para dermatologia, tratamento de pele, vamos dizer assim, Uberaba, né? Muito sol. Então, insolação, nós vamos fazer
um trabalho também e vamos criar ali uma clínica de Pilates, a turma nova quer fazer, então vai ser um centro de saúde, mais que um hospital, Redditor. Então, na nossa mão, esse negócio vai valer uns 150 milhões. Então, eles fazem duas contas. Então, eles chegam lá, uma de 90, como é hoje, e outra 150, como eles pretendem chegar lá na frente. Claro que vão ter que investir também a Redditor. E aí vai para a reunião de negociação. Vai oferecer 70. A Redditor acha justo pagar 90. Vão oferecer 70 e aí vão para uma negociação. O outro lado também vai fazer um valuation. Tá certo? Vai fazer um valuation. Então a Redditor que está querendo me comprar. Meu negócio vale aí uns 80, 90 milhões. Eu contratei o Sérgio e o Renato, eles chegaram a essa informação, 80, 90. Mas e a Redditor? A Redditor vai pegar isso aqui, vai crescer, tem um terreno aqui do lado. Eu vou pedir a Redditor 150. Obviamente, Renato, os dois lados, eu sei que você sabe que eu estou pensando como você, percebe? Não tem assim uma estratégia miraculosa nesse tipo de negócio. Tem cálculos, como você bem lembrou, pé no chão, estudos bem feitos de plano estratégico. Ninguém vai chegar numa reunião, a menos que não queira, a menos que eu estou com a dívida, não sei o que, vou vender de qualquer jeito. Claro, isso pode se dar com automóvel, imóvel, pode se dar, mas como qualquer outra negociação. Então, a Coca-Cola sabe assim, a Redditor, nós vamos lá, mas eles sabem que somos nós, Redditor, então ele já vai pedir a mais. Percebe? Os dois lados sabem o que eles estão pensando previamente. Por isso que tem essas negociações, às vezes são demoradas, vai se ajustando, tem muitos detalhes, não é igual um imóvel, né? Uma empresa é um bicho mais complicado que um imóvel. Então, um bom ponto aí que você trouxe sobre essa questão do critério, do cuidado, de encontrar indicadores de produtividade, que é uma área que você conhece bem, como é que é a produtividade, como é que é o setup dessa máquina, com quanto tempo eu gasto e faço uma cirurgia, quais são os planos de saúde. Tem a Mil, tem a Unimed, sei lá, com o meu hospital, tem a Sul América, Bradesco, como é que é o ticket médio desse plano de saúde, ou seja, tudo isso é esmiuçado. Cara, você fazer valor de um negócio, tem que entender o negócio. Entender o negócio é estudar a receita, estudar o custo, estudar a produção, estudar a distribuição, estudar a empresa inteira. Eu digo assim, é das decisões mais difíceis, Renato. Você comprar uma empresa, um empresário, uma diretoria, chamado C-Level, vamos investir em máquinas. É uma decisão importante. Vai ficar com a máquina há 10 anos. Então, vamos estudar, como você falou, estudo de viabilidade financeira. Vamos abrir uma filial. Então temos que ir no Nordeste, então tem que ver o local, tal, esse investimento vai dar retorno. Como é que é o mercado lá? Vamos implantar um software novo na minha empresa. Eu tenho TOTOS, agora eu vou ter o SAP. Olha, é um investimento grande, 10 anos. Renato, comprar uma empresa é tudo isso junto. Percebe como é que é uma decisão complexa? Você compra uma empresa, você está comprando. Claro, pode dizer, eu vou comprar só uma parte, como você falou, da divisão lá da transportadora e do CD, mas mesmo assim, comprar uma transportadora é uma decisão que envolve a marca, a carteira de clientes. Essa transportadora tem clientes que dizem que tem mesmo, tem clientes há 10 anos ou há 10 meses. Isso tudo vai ajudar a medir, a dar um valor maior ou menor naquele ativo, naquela empresa. Então, é das decisões mais complexas, porque ela envolve intangíveis, como você falou, marca, credibilidade, carteira de clientes, né? E envolve os bens físicos também, que tudo isso gera valor, gera faturamento, gera resultado. No fundo, é isso sempre que eu vou chegar lá, faturamento, valor, resultado. Tá bom? Ô, Sérgio, para a gente, eu acho assim, para a gente ir finalizando, né? Enfim, eu vou fazer mais uma pergunta, porque, na verdade, assim, a gente falou de toda a importância das informações, como fazer, como validar, como realmente não achar que vale, que é muito diferente do que você validar com número, com estudo, enfim.
incluindo todo esse contexto aí. Quem pode fazer valuation? Quem que é o profissional adequado? Eu sei que, acredito, que o administrador seja uma pessoa que tem aí um conhecimento igual o Sérgio, que trilhou um caminho na área financeira, foi fazer um mestrado na área financeira e econômica. Mas quais seriam os profissionais, né? Quem faz esse tipo de trabalho? Certo. Vamos lá. Para empresas de grande porte, nós dissemos que fazendo, né, calcular o valor de um negócio é estudar o negócio. Então, vai ter um grupo de trabalho para fazer o valuation de uma grande empresa, onde tem gente do marketing, para fazer um plano de marketing, como você falou. Vai ter gente da área industrial, que vai fazer um plano de investimento. Então, uma equipe multidisciplinar. Normalmente, existe um coordenador que vai colhendo essas informações dos profissionais de várias áreas. Esse analista, ou esse técnico que faz essa atividade de valores, geralmente ele tem formação em administração, finanças, economia. E ele se mune de conhecimentos de vendas. É o que eu digo para o cliente. Quem entende do negócio é o cliente, mas eu vou assinar um laudo, olha a responsabilidade que então eu tenho que entender do negócio dele, nunca igual a ele, mas até para calibrar bem essa análise. Então, como o médico ia fazer um exame de nós dois, ele tem que, quem é o Sérgio, quem é o Renato? Deixa eu ver a saúde do jeito dos dois para poder dar algum tratamento. Para entender o negócio, né? Não é uma receita de bolo. Então, normalmente sim. Quando é uma empresa de menor porte, geralmente essas informações, o faturamento, o custo, a despesa, a concorrência, o perfil da carteira de clientes, quanto tempo os clientes estão na empresa, se vai lançar produto novo ou não, ou seja, todas essas variáveis, né, que eu falei lá atrás, que o Camelô tem, e o presidente da Petrobras tem, e que você bem trouxe, esse estudo técnico, né, isso aí, numa empresa menor, isso está na cabeça do dono, está na cabeça do... Então, o consultor, normalmente, vem da economia, da área de finanças, ele vai colher essas informações, tem todo um questionário, entendeu? Não é só uma conversa solta assim, me dá os papéis aí, não. Aí, puxando já a brasa para o nosso lado aqui, do nosso escritório, quando a gente começa o trabalho de valuation, e vou te dizer mais, o valuation, já fizemos valuation de 3 bilhões de reais para uma empresa do agronegócio de Santa Catarina, e já fiz valuation de 2 milhões de reais, de 2 milhões a 3 milhões, você vai ver, Sérgio, o laudo é igual, e deve ser. O laudo tem a mesma característica, plano de negócio que você falou, números do histórico, do faturamento, para poder fazer uma projeção também. Tudo isso. Claro que uma empresa de 3 bilhões, ela tem uma carteira de 300 produtos. Então, você vai mais no detalhe, com mais cuidado, de várias possibilidades, e mais ainda, você faz estudos de cenário. E se os Estados Unidos, se o Biden, agora o mercado financeiro está tudo assim, se o Biden ganhar, então, aí se o Trump ganhar, para o mercado financeiro, para a empresa americana vai ser bom, para o México vai ser bom porque ele não quer comprar da China nada. Então, então vai ter, então para o México também o Brasil, se o Brasil vender para os Estados Unidos melhorar, vai abrir um espaço aí para substituir a China. Então, não, ou seja, sempre vai haver uma discussão que começa sobre o negócio, e isso geralmente numa empresa pequena ele tem também, pode não pensar no Trump, mas vai pensar no concorrente ali que abriu uma padaria, voltando para as padarias, uma padaria daqui a 3 ruas abaixo, ele vai concorrer com ele, um grande supermercado abriu, e esse grande supermercado, como tem muito em São Paulo, tem no Rio, tem em tudo que é lugar, tem uma panificação lá no fundo do supermercado, que é uma delícia e vai criar problema para a padaria. Então, valuation não é algo que caiu do céu, não. É o que a gente cuida. O que a gente falou aqui nessa hora? Concorrente, preço, investimento, tudo que qualquer empresário pensa. É botar valor nisso segundo a régua financeira correta, como a engenharia. E quando você falou aí das questões econômicas, né, que a gente está vivendo no dia a dia, em gestão de projeto, né, gestão de projeto no PMI,
quando eu lecionava, enfim, eu era na universidade, eu falava para os alunos, é o seguinte, nós temos lá um pilar dentro do protocolo de projeto que a gente chama de risco, que são os riscos tangíveis e riscos intangíveis. Exemplo, um risco de fator clima, eu não consigo mensurar daqui 10 anos. Vamos falar do agro. Eu não... Aí veio, e aí eu falei para eles, agora, a partir de agora, você pode colocar um risco que até então a gente não tava. Você pegar os livros aí para trás, né? Livros da década de 50, enfim, gripe espanhola, o livro lá, a gripe, não sei o quê, que até então ele fazia parte da literatura, mas da década de 70 para cá ninguém mensurava isso. E aí eu falava para os alunos, é o seguinte, você vai colocar aí, agora, no fator risco, pandemia. Porque a pandemia pode, falando do valuation, ele pode impedir que um planejamento estratégico de 10 anos, ele pode impedir o que a gente está simulando. É um risco. Sempre existe, né? E o risco, é o que eu digo, é um ledo engano imaginarmos que tudo está definido. Nada definido. Nada. Eu não sei, nada. Eu falei que você mora no Rio, né? Trabalho muito em São Paulo, eu moro no Rio. Não sei se eu vou sair aqui na esquina e aí vai ter uma violência, alguém lá, eu vou levar um tiro e vou morrer. Sei lá, não sei, ninguém sabe. A única certeza. Mas nem por isso, isso é muito importante dizer isso. É uma ilusão achar que as coisas estão bem definidas. Quando você tem um filho, eu vou botar meu filho na escola, vou botar ele, futuro, vou botar ele nessa escola, porque ali ele pode ser, quem sabe, pode ser um médico, um engenheiro, ou então ele vai ser um técnico. Sempre para o futuro. É sempre o futuro. Eu vou comprar essa casa pelo fim de semana, a gente na Serra vai passar o fim de semana numa casa de lazer, vou botar uma piscina, levar os netos. Sempre o futuro. Você não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada. O que existe são probabilidades. É óbvio que... então, eu estou no Rio. Estamos aqui agora no Rio. É óbvio que nós estamos em julho. De julho a agosto, setembro, a temperatura média na cidade vai oscilar entre 12, 13 à noite e 25 durante o dia. Exatamente que dia vai dar 23 graus, eu não sei. Ou os meteorológicos, porque é um dos sistemas mais complexos para estudar a meteorologia, né? Uma área de matemática. Os computadores, uma das áreas de conhecimento, só como parênteses, que exigem computadores mais parrudos é a meteorologia. É um sistema complexo mesmo, de muitas informações e ainda muito difícil de calcular. Então, sempre tem risco. Então, isso que você trouxe é muito importante. Obviamente, e tem umas reguinhas para estimar risco. Tá? Obviamente, se a temperatura vai oscilar numa certa faixa, Sérgio, você está olhando o passado, também está vendo o aquecimento, então você dá para fazer um estimativo. Agora, se vai ter um cataclisma daqui a 5 anos, não sei. Mas mesmo assim, você não deixa de fazer negócio. Esse é o ponto. Se todo mundo tivesse certeza do futuro, eu não faria nada diferente do presente para não me arriscar. Deixa eu curtir aqui agora, sei lá se vai ter que vai acontecer. Não, então você sempre, isso é do ser humano, você sempre espera que vai ser melhor, você sempre olha para frente, isso é da vida. Então, por isso que o empresário, senão eu não seria empresário. Você é empresário para que você eu gosto de ficar aqui no computador como empresário. Não, você espera que seu cliente vai comprar de você. Você espera. Alguém assim. Por isso que eu digo, a única empresa que o consumidor é ligado nela é o fumo e o álcool. Né? Ele é viciado na empresa. Fora isso, não tem cliente certo, não. Então, nem por isso eu deixo de criar restaurantes, criar empresas de consultoria como a sua, como a minha. A gente espera que vai ter clientes, baseado no passado. Então, extrapolar o futuro é um exercício que é feito, tem margem de erro, mas o erro maior é não levar em conta. Esse é o ponto.
Ah, não, vai ser tudo bem. Não, não. Há um risco aí. Então, o risco reduz o valor. Tá? Então, uma atividade industrial na Europa do Leste, uma indústria de calçados no leste europeu vale menos do que uma indústria de calçados no Japão. Pensa assim. Por que leste europeu? Você está em guerra, cara. A Ucrânia, não sei, o Putin abriu uma fábrica lá. Então, existe o chamado risco país. Mas eu abri uma fábrica no Brasil. Ih, rapaz, os caras lá complicados. Até o passado muda. O judiciário lá, muita intervenção, sei lá o quê, negócio de corrupção. A imagem do Brasil não é boa nesse ponto. Né? Então, mas também o mercado é grande. Sempre assim, pontos positivos, ameaças e oportunidades. O mercado é grande, o Brasil não tem esses problemas. Então, como é que a gente vai para lá? Então vamos fazer uma fábrica lá que vale 100 milhões? Não. Dado esse risco, vale 80 milhões essa fábrica. Ou seja, quanto mais o risco, menor o valor tem as coisas, entendeu? E isso dá para fazer algumas extrapolações, é muito importante o que você falou. Vamos lá. Eu acho que fez sentido. Até para deixar um pouco decantar a turma, decantar. E aí podemos retomar esse tema, aprofundar esse tema. Né? Porque como não é perdão, te interrompi, como não é algo descolado do mundo, o valor está colado nos negócios, você viu, está colado em marca, está colado na família, no vovô, está colado no planejamento estratégico. Então, tem vários desdobramentos que podem ser outros podcasts correlacionados. Ô, Sérgio, só para fazer uma relação, para a gente concluir, você imagina eu ter duas empresas hoje. Uma empresa no estado de São Paulo e uma empresa no Rio Grande do Sul. Certo. Quanto que vale uma, quanto que vale outra? Há 60 dias atrás, ela valia muito bem. Mas só que agora Rio Grande do Sul infelizmente, foi penalizado com o fator clima. Muito. Então, tenho certeza que a fábrica, para a gente concluir, se a gente for fazer um valuation para frente, a fábrica do estado de São Paulo, ela vai valer mais, com certeza, que a fábrica do Rio Grande do Sul. Pensa, para a gente fechar então, eu gosto de dar exemplo, o teu exemplo é muito bom, ótimo. Você tem uma empresa de sapatos em Franca, que vende 100 mil pares por ano. Você tem uma empresa de sapatos que está no Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, que vende 100 mil sapatos por ano. E elas, nesse momento, se for negociar, você está certinho, a do Sul vai valer menos. Por quê? Porque o futuro dela, provavelmente, eu acho que ali a crise no Rio Grande do Sul, para recompor, acho eu, é como uma guerra, é uma tragédia. Isso vai demorar uns 2 anos, claro, depende de negócios, alguns negócios vão se recuperar mais rápido, como foi depois da pandemia. Eu diria quase o impacto, talvez até maior da pandemia, esse problema no Sul. É muito grande. Então, alguns negócios vão se recuperar em meses, outros vão se recuperar em 2 anos. Então, suponha que essa sapataria, essa fábrica de sapato em Vale do Sino, do Rio Grande do Sul, foi muito prejudicada, porque os clientes dele também eram lojas ali, ele vai ter uma venda menor, não vai ter 100 mil pares de sapato nos próximos 2 anos. Vai vender 50 mil pares no ano que vem, 70 mil em 2026, fazendo estudos de plano de negócio. E aí vai... Então, ao faturar menos no início, não é que ela não vai valer 0, mas ela vai valer menos. Quanto menos, tem que fazer a conta. Tá? Bem lembrado. Tá bom. Eu acho que ficou dentro do contexto, né? A gente foi muito... A gente não, vou falar mais... O Sérgio foi assertivo, né? E a gente cumpriu aí um começo, meio e fim, né? Para deixar muito bem claro a importância do valuation, como é feito, né? Como usamos, quem são os profissionais que usam e quais as metodologias que a gente pode utilizar para dar base para que esse valuation seja não seja achismo e parta por um princípio pautado em documentos e que seja, aí para finalizar,
assinado e documentado por uma pessoa, né, ou por um grupo de pessoas, ou por, né, ou, né, igual o Sérgio, você falou, multiconhecimento, multidisciplinar, né? E aí esse embasamento ele não fica vago. Para deixar como mais um podcast, pensa na justiça. Pensa que sócios, Ana Maria e Elizabeth, sócias, eu estou inventando aqui, né, gente? Sócias de 5 lojas de moda. Obrigado. Não se resolvem como Ana Maria quer sair da sociedade, Elizabeth quer ficar. Quanto é que vale a parte da Ana Maria? Ela tem 50%. Tá bom. 50% do quê? De 10 milhões ou de 50 milhões? Tem que fazer valores. E se elas não se entenderem? Vai para a justiça. E o juiz vai pedir laudo. Por isso que você falou bem, lembrou bem. O laudo é sério, é para ser assinado. É igual, você não assina. Eu digo para os meus clientes, os funcionários, a responsabilidade nossa em atribuir valor ao patrimônio de uma família, de um empresário, é muito grande. Isso tem que ser feito com técnica, igual um radiologista que vai fazer um exame, um exame para encaminhar para o ortopedista, fazer uma cirurgia, ele vai se basear naquele exame. Então, você está influindo na vida de uma pessoa, é a responsabilidade. Então, da mesma forma, você trouxe bem essa questão. Olha, temos muitos temas aí para frente, eu espero espero que tenha sido útil, agradeço mais uma vez o seu convite e você provoca questões ainda cada vez mais, porque você faz bem, você conhece, você tem experiência e ajuda aqui essa nossa troca a ficar cada vez melhor para a turma que está nos acompanhando. Eu digo que eu sou um eterno aprendiz. Eu tô aqui, eu falo que eu tô aqui mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Tá, e fica aqui o desejo, às vezes, de a gente fazer alguns insights ou algumas ideias de podcasts menores, que até tem uma ideia de a gente atribuir temas menores. Perfeito, tá bom. Não um assunto tão denso, mas a gente pode fazer menor. Boa ideia. O Rufino, ele tem feito toda segunda-feira, 7 horas da manhã, ele faz um bate-papo. Ele tomando café, faz um bate-papo, pronto, ele contribuiu para a semana. Então a gente pode um dia... Podemos. O Sérgio tomando café na padaria e o Renato tomando café na padaria aqui em Rancharia, a gente trocando uma ideia, enfim, com um assunto e a gente fecha um ciclo. Ótima ideia. Nós vamos falar sobre um assunto, solta ao vivo e acabou. Conte comigo. E você vê, assuntos que têm a ver com a vida das pessoas, né? Patrimônio, vida, filho, comprar, vender, assunto que é interesse de todos, até com bolsa de valores. Podemos, num café desse, falar só de bolsa. Tem tudo a ver, vou comprar ações na bolsa. Falar em bolsa, o Rio de Janeiro foi agraciado essa semana com a bolsa de valor do Rio de Janeiro, né? Tem esse projeto, de fazer uma bolsa de valor do Rio de Janeiro também. Exatamente. Vamos ver se vai para frente. O Rio precisa reerguer-se, né? Isso. Tá bom? Sérgio, gratidão, tá? Aos que assistiram ou os que vão assistir, as informações do Sérgio estão na descrição. WhatsApp, não, minto, tá aqui. E-mail do Sérgio, tem todos os sites, tem Instagram, tem LinkedIn. Então, as informações, quem quiser falar com o Sérgio, chama aqui embaixo, ou se não, entra em contato comigo, que eu tenho o LinkedIn lá, ou enfim, né, no LinkedIn, ou nos próprios sites aí, ou se não, entra em contato comigo, eu sou o porta-voz do Sérgio. Quando vocês não ou quiserem incomodar, pode chamar aqui o Renato, que eu, de alguma forma, vou fazer chegar a sua pergunta, dúvida, nada de incômodo. São 30.000 seguidores no LinkedIn, é bem interessante. Bastante. Produzindo material lá.
Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Sérgio. Eu agradeço. Felicidade a todos que estão assistindo e vão assistir. Obrigado, viu? Gratidão. Até. Tá bom.